Agora nós estamos começando. Estamos aqui. Estamos aqui. Boa noite, José Vitor. Estamos aqui. Eu, Alex, Beli, José Vitor, Caroline, Maria Eduarda, Thaís e Vinícius. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês poderiam alguém me falar se está vendo, está conseguindo ver? Sim, professor. Beleza. Moçada, a gente está falando sobre sobre um assunto muito, muito importante, que é sobre a questão sobre o conteúdo de eletroquímica. Eu falei na aula passada, né, um assunto que está muito relacionado aos processos de oxidação, redução que acontecem na nossa cidade. O Espírito Santo é uma região altamente oxidativa em função das áreas marinhas que perpassam principalmente pela nossa região, que é uma região litorânea, com mais ou menos grau. Na aula passada, nós vimos, ou pelo menos relembramos, para aqueles que já tinham conhecimento sobre do que é um processo de oxidação e de redução, um processo de oxidação que se refere a uma transferência de elétrons, uma perda de elétrons, por parte de átomos constituintes de íons ou moléculas, e vimos e também que redução é um processo em que moléculas ou íons ou os elementos que estão presentes, né, nesses íons ou moléculas, eles ganham elétrons, e esse processo de perder elétrons, de ganhar elétrons, que forma uma reação de óxido-redução e que caracteriza o processo todo de eletroquímica. E que para isso é necessário que nós saibamos identificar o número de oxidação dos elementos químicos que constituem uma substância. E aí nós vimos algumas regras para a identificação do NOx desses elementos químicos. O que nós vamos começar a verificar aqui hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um balanceamento de equações eletroquímicas. Lembro que nós vimos no semestre passado sobre balanceamento, mas nós não vimos balanceamento de reações eletroquímicas, e vocês vão agora, né, perceber por qual razão. Por qual razão? Tem um motivo, porque tem uma regra, inclusive, se o meio é ácido, se o meio é básico. A primeira coisa, antes de a gente falar sobre balanceamento de equações eletroquímicas propriamente dito, é tentar entender que num processo de óxido-redução, o que acontece é uma competição, nós podemos dizer assim, de duas semi-reações. Né? Nós temos duas semi-reações, uma reação ou uma semi-reação, que se destina ao processo de oxidação, uma outra semi-reação que se destina ao processo de redução, e no final das contas, uma dessas duas reações vai acabar sobrepujando, vai acabar vencendo o poder, a força que uma das duas semi-reações tem de puxar elétrons. Ou, se for no processo de redução, de receber elétrons. Aqui eu estou mostrando, né, um exemplo de uma semi-reação. Aqui um outro exemplo de semi-reação. Veja, qual a diferença que existe entre a primeira e a segunda semi-reações? A primeira, o elétron está do lado do produto, a segunda está do lado dos reagentes. Pois bem, guardem isso. Toda vez que os elétrons estiverem do lado dos produtos, como é esse caso, do lado dos produtos, isso é indicativo de uma semi-reação de oxidação. Ou seja, a substância que ela está neutra, né, o NOx dela é zero, acaba perdendo elétrons, gera uma espécie catiônica e o elétron como produto. Quando o elétron está do lado dos reagentes,
Perceba que o ferro 3+ passa para ferro 2+. Veja que o NOx sai de 3 para 2. Essa diminuição indica um processo de redução. Essa semi-reação é caracterizada como uma semi-reação de redução. E uma forma simplificada de nós identificarmos cada uma dessas semi-reações é através da forma simplificada OX-redox, em que nós colocamos a espécie oxidada do lado esquerdo, a espécie reduzida do lado direito. E aí você estaria uma maneira de você representar um par redox, o par das espécies que estão sofrendo redução e oxidação. Veja, quando eu falo par redox, é do par redox da semi-reação. Essa semi-reação tem uma espécie que vai sofrer oxidação. E essa outra espécie é uma espécie que pode sofrer redução. Por isso que essa espécie ela pode sofrer oxidação e sofre. E essa aqui é a espécie que pode sofrer redução. Por isso ela é um par ox-redox. Aqui está mesmo jeito. O ferro 3+ ganha um elétron. É uma espécie que pode sofrer redução. Enquanto essa espécie aqui é uma espécie que ela pode perder elétrons. Né? Então a espécie, você veja, a espécie oxidante é a espécie que causa, aliás, né, a forma oxidada é a forma, o agente oxidante, né? O ox aqui é o agente oxidante e aqui o agente redutor. O ferro 3+ é uma espécie que ganha elétrons, né? Ele reduz, então ele aqui, veja que é uma semi-reação de redução. Esse ferro 3+, ao ganhar elétrons, ele causa oxidação no ferro 2+. Então, ele é identificado como um agente redutor. Né? Desculpe, ele é identificado como agente oxidante. O oxidante que está causando uma oxidação no ferro, ele pode causar uma oxidação, né? Ele pode causar uma oxidação numa espécie para gerar o ferro 2+. Vou repetir, o ferro 3+ ganha um elétron, então é uma espécie que tem tendência a ganhar elétrons, e ao ganhar elétrons, ela se reduz. Ela se reduzindo, ela é caracterizada como um agente oxidante. Por isso que ela está aqui desse lado da espécie oxidante, né, como agente oxidante. Quando ela oxida, ela gera a espécie ferro 2+, ela ganhou um elétron. Esse elétron ganho poderia ser perdido. Então, esse ferro 2+, numa outra reação, poderia perder o elétron. Então, esse ferro 2+ pode agir como uma espécie redutora, ou seja, ela perderia o elétron e causaria a redução numa outra espécie. Por isso que ela fica aqui do lado do redox. No caso do magnésio, temos uma espécie que está neutra e que perde elétrons. Perceba que o elétron está do lado dos produtos. Então, essa espécie, ela oxidou essa espécie. Ela oxidou. Né? Se ela oxidou, ela causou a redução de uma espécie. Então, ela é um agente redutor, porque ela perdeu elétrons e causou a redução em uma outra espécie. E gerou a espécie Mg2+. Essa espécie é carente de elétrons. Essa espécie, portanto, pode e tem tendência a ganhar elétrons. Então, essa espécie que tem tendência a ganhar elétrons é uma espécie que reduz e ela, ao reduzir, ela causa oxidação. Ela é causadora de oxidação, ela é um agente, ou pode agir como um agente oxidante. Por isso que nesse par de um agente oxidante ou de uma possível espécie com características oxidantes e de espécies redutoras, o magnésio 2+ teria uma característica de uma espécie oxidante, ou seja, ele ganha elétrons e causa oxidação, enquanto o magnésio seria uma espécie redutora, porque o magnésio está neutro, ele poderia perder elétrons, poderia causar redução numa outra espécie. Por isso, essa maneira de você representar magnésio 2+ e magnésio, e ferro 3+, ferro 2+. De maneira simples, do lado esquerdo sempre vai ficar a espécie oxidada e do lado direito a espécie reduzida. Cadê vocês? Tudo bem, gente? Compreenderam aí? Meus filhos, compreenderam?
Beleza. Então, assim, temos semi-reações aqui de oxidação, semi-reações de redução, temos uma maneira de representar o par oxi-redox, a espécie que está oxidada, a espécie que está reduzida. E vamos então agora aprender as duas formas de fazer o balanceamento das equações. Eu vou começar pelo processo de balanceamento das reações em meio ácido. Aqui está o exemplo de uma reação do permanganato com oxalato gerando manganês 2+ e CO2. Importante aqui falar para vocês que a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o NOx de todos os elementos que constituem as substâncias, e seja elas moleculares ou iônicas, para que a gente possa identificar qual que é a espécie que está oxidando, qual a espécie que está reduzindo, e identificar onde está acontecendo a oxidação, onde está acontecendo a redução. Então, veja, vamos determinar aqui o NOx dessa, considerando este íon. O oxigênio nós já vimos que o oxigênio, o NOx dele é -2. O manganês nós não sabemos. Então, eu só tenho um átomo de manganês. Então, eu vou colocar X, aqui seria 1, que seria um átomo de manganês vezes X. -2, por que -2? Porque o número de oxidação do oxigênio é -2. Vezes 4, porque eu tenho 4 átomos de oxigênio, igual a -1, porque a molécula é a espécie iônica. Você, ao fazer esta conta, 2 vezes 4 é 8, 8 negativo, quando eu passo do outro lado vai ficar positivo, 8 menos 1, mais 7. Então, estado de oxidação do manganês, 7. Aí, sai aqui, vamos para esse lado, onde está o par dele, o manganês 2+. O estado de oxidação é um íon, uma espécie iônica elementar. O NOx aqui é só a carga, 2+. Vamos para o outro reagente, oxalato. No caso do oxalato, veja, o hidrogênio, o NOx dele é +1. É +1. Então, +1 eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu vou colocar 2 aqui. Aí eu não sei o carbono aqui, qual seria o seu estado de oxidação. Eu não faço ideia qual que é o estado de oxidação do carbono. Como eu não faço ideia do estado de oxidação do carbono, eu vou colocar ele como X, porque é o que eu quero identificar. E eu tenho 2 átomos, então X vezes 2, -2 vezes 4. Por que -2? Porque o oxigênio, o número de oxidação é 2, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Por isso, -2 vezes 4. E igual a 0 porque a molécula é neutra. Veja, -2 vezes 4 é 8, negativo, passando para cá vai ficar positivo. Mais 2 passando para cá, -2, negativo, então vai ficar 8 menos 2, 6. 6 dividido por esse 2 aqui, 3 positivo, que está aqui. Ó. E aí você acompanha o outro carbono, está na forma de CO2. Aqui, o CO2... Um momento, vamos ver se eu consigo escrever. Nós vamos achar o estado de oxidação do carbono. O estado de oxidação do carbono vai ser X, eu não sei qual que é aqui. Só tem um átomo de carbono, -2, porque é o átomo depois, agora estou falando do oxigênio, né? O átomo do oxigênio, vezes 2 átomos de oxigênio. Veja, tem 2 átomos aqui. Vezes 2 átomos de oxigênio. E isso aqui vai ser igual a 4, porque o CO2 é uma molécula neutra. Perceba que 2 vezes 2 é 4 negativo, passando para cá vai ficar positivo. Veja que eu vou obter o resultado 4. Agora nós vamos fazer a análise. Você tem aqui um NOx do manganês saindo de 7 para 2, perceba que está havendo uma diminuição no NOx. E do carbono, que sai de 3 para 4, está havendo um aumento do NOx. Toda vez que existe um aumento do NOx, você tem um processo, de oxidação. Toda vez que você tem uma redução do NOx, você tem um processo de redução. Bem, isso é uma constatação que nós precisamos saber. Então,
Quem está sofrendo redução agora, quando a gente fala assim, quem está sofrendo redução é o permanganato. Quem está sofrendo oxidação é o oxalato. Quem sofre redução é porque está oxidando alguém. Então, o permanganato é o agente oxidante, o oxalato é o agente redutor. O permanganato é o agente oxidante porque ele reduz e causa oxidação em alguém. O oxalato, ele sofre oxidação, portanto, ele é um agente redutor, porque ele, ao oxidar, ele vai reduzir uma outra espécie. Meu Deus, tem gente querendo entrar. Compreenderam, gente? Compreenderam? Até aí consegui. É o início, só a identificação só. Vocês entenderam, gente? Quem está acompanhando aí? Beleza. Beleza. Aí, veja, a espécie que reduz. Agora eu vou começar a trabalhar com as semi-reações. Nós identificamos quem reduziu, quem oxidou, e nós então vamos começar a desenhar as semi-reações. Eu vou começar pela semi-reação de redução. Quem que está reduzindo aqui? Permanganato. Então, eu vou colocar aqui, olha, a primeira coisa é escrever a equação simplificada da redução. O permanganato indo para manganês 2+. É a linha que nós seguimos. Aí nós vamos balancear todos os elementos químicos menos o hidrogênio e menos o oxigênio. Todos menos o oxigênio e o hidrogênio. Então, aqui eu tenho um manganês, aqui eu tenho um manganês, não preciso fazer nada. Depois, o próximo, vamos fazer o balanceamento do oxigênio. E lembro que esse balanceamento que nós estamos fazendo é um exemplo de balanceamento em meio ácido. Em meio básico, eu vou fazer depois. Meio ácido. Para balancear o oxigênio, eu adiciono moléculas de água. Perceba o seguinte. Aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. Desse outro lado, eu não tenho átomos de oxigênio. Então, se eu tenho que adicionar água, né, para completar o oxigênio, eu vou ter que adicionar água numa quantidade em que, ao multiplicar o coeficiente estequiométrico, a mesma quantidade de oxigênio que vai ter do lado do produto tem que estar do lado do reagente. Por isso, esse número 4. 4 vezes um átomo de oxigênio vai ser 4 átomos de oxigênio, como temos aqui. Balanceada a quantidade de átomos de oxigênio, vamos balancear agora com vamos balancear os átomos de hidrogênio, adicionando íons H+. Então, veja bem o seguinte, olha aqui para cima primeiro. Você tem 8 átomos de hidrogênio do lado do produto e você tem nenhum átomo de hidrogênio do lado dos reagentes. Se você tem 8 átomos aqui, você tem que ter também aqui. Por isso, a adição de 8 átomos, ou melhor, 8 íons H+. Eu tenho agora 8 átomos de hidrogênio, aqui eu também tenho 8 átomos de hidrogênio. E por fim, nós vamos fazer um balanceamento de elétrons, de cargas. Veja, deixa eu só fazer um negocinho aqui, para facilitar talvez. Só um minutinho. Veja, quando a gente olha, né, a equação de cima, a primeira coisa que nós precisamos olhar é ver. Nós vamos ver as substâncias que têm, os elementos químicos ou as substâncias, seja moleculares ou iônicas, que têm cargas. Veja que do lado aqui dos reagentes eu tenho permanganato. Veja que ela tem uma carga. Isso aqui nós vamos contar como uma carga negativa, como se fosse um elétron aqui, tá vendo? Você olha aqui, ó, uma carga. 2 cargas seria menos 2, 3 cargas, menos 3, 4 cargas, menos 4. Se tivesse um número 2 aqui na frente, aí eu não conto só como uma carga, eu não conto como apenas uma carga.
eu contaria como duas cargas, se eu tivesse o número 2 aqui na frente. Eu não tenho esse número 2. Aqui está o número 1. Se eu tivesse, seria duas cargas. Então aqui eu tenho uma carga negativa e 8 positiva. Isso significa o seguinte: eu tenho uma negativa com 8 positiva. Significa que eu tenho 7 cargas positivas. Então eu tenho aqui 7 cargas positivas. Aqui, né? No lado dos reagentes, 7 cargas positivas. Aqui do lado dos produtos, eu tenho duas cargas positivas. Duas cargas positivas. Duas cargas positivas. Eles têm que ficar iguais e o que eu posso adicionar agora é elétrons. Ou do lado esquerdo ou do lado direito. Veja, se eu adicionar elétrons aqui, eu nunca vou conseguir chegar em 7 cargas positivas. Aliás, eu vou diminuir o número de cargas positivas. Então, eu adiciono aqui as cargas negativas, que são elétrons, para ficar com o mesmo número de prótons. Então, aqui eu vou adicionar 5 elétrons para que eu possa fazer um equilíbrio, um balanceio em termos de cargas. Por isso que aparece aqui embaixo MnO4- mais 8H+, mais 5 elétrons, manganês 2+, mais 4H2O. Isso aqui trata-se da semi-reação de... Olha lá, o elétron está do lado dos reagentes, da semi-reação de redução. Tudo bem, gente? Compreendido? Compreendida essa primeira etapa? Beleza. Vamos agora para a semi-reação de oxidação. Quem está oxidando é o oxalato. Então a primeira coisa é você escrever a equação simplificada. Oxalato indo para CO2. Balanceie agora a quantidade de elementos químicos que não seja oxigênio e hidrogênio. Eu tenho aqui 2 carbonos, aqui eu tenho um só, por isso que aqui aparece o número 2. Veja, 2 carbonos, 2 carbonos. Agora nós vamos fazer um balanceamento de oxigênio, adicionando água. Veja que eu tenho 4 átomos de oxigênio desse lado, 4 átomos de oxigênio do outro lado. Então eu não preciso adicionar água, porque o número de oxigênio está correto. Agora eu vou fazer um balanceamento de átomos de hidrogênio, lembrando que ao fazer esse balanceamento de átomos de hidrogênio, nós estamos fazendo um balanceamento em meio ácido. Então, esse balanceamento é feito adicionando íons H+. Deste lado eu tenho 2 átomos de hidrogênio, desse lado eu tenho 2 átomos de hidrogênio, deste lado nenhum átomo. Então eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, aí eu adiciono mais 2 átomos de hidrogênio desse lado, aqui no caso 2 íons H+, e aí eu vou ter a semi-reação balanceada em termos de átomos de hidrogênio. Vamos fazer o balanceamento das cargas. Perceba o seguinte, desse lado eu tenho 0 carga, aqui ó, 0, nem positiva e nem negativa. Desse lado eu tenho 2 cargas positivas. Para ficar 0 carga, eu preciso adicionar 2 elétrons aqui, ó. A hora que eu adiciono 2 elétrons, esses 2 elétrons vão acabar anulando essas 2 cargas positivas e vai se igualar ao número de 0 de cargas do lado dos reagentes. Por isso que aparece 2 aqui. E aqui está a semi-reação de oxidação. Próxima etapa. Una as duas semi-reações. E agora nós precisamos cortar esses elétrons. Esses elétrons não podem aparecer na reação final. Perceba que aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 5 elétrons.
Não dá para ficar desse jeito. Então eu vou multiplicar a primeira reação por 5, a segunda por 2. Veja que eu fico aqui com 2 elétrons em todas as semi-reações. Aí eu posso cortar esse 10 com esse 10. E aí eu vou somar o lado dos reagentes e depois somar o lado dos produtos. E aqui embaixo está o resultado dessa soma. E essa aqui é a reação eletroquímica balanceada das duas semi-reações. Das duas semi-reações envolvendo o permanganato com o oxalato. Tudo bem, gente? Compreendido? Beleza. Agora eu vou fazer um outro exemplo de balanceamento usando reações eletroquímicas, reações de oxirredução, para meios básicos e não meios ácidos. Então, vou fazer o contrário. Vamos ver como vai ser. Pegamos uma reação química, novamente permanganato, reagindo com brometo, gerando o óxido de manganês e o óxido de bromo. Beleza? Vamos identificar quem está oxidando, quem está reduzindo. Para isso eu preciso determinar um NOx. Vamos fazer aqui do óxido de manganês. Eu não sei o número de oxidação do manganês. Eu sei do oxigênio. Menos 2, está aqui, vezes 4, porque eu tenho 4 átomos de oxigênio. E desse lado eu tenho 1 átomo de manganês. E vai ser igualado a menos 1, por causa dessa carga. Então, veja. Aqui, 4 negativo. Quando passa para o lado do outro lado da equação, vai ficar positivo. 4 positivo menos 1, 3. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, né? 3. Ah, meu Deus do céu. Desculpe. Conta errada aqui. Menos 2 vezes 4. Menos 2 porque é o NOx do oxigênio. 4 por causa do número de átomos de oxigênio. 2 vezes 4, 8. 8 negativo. Passando por outro lado fica positivo. 8 menos 1, 7. Por isso que aparece o 7. É o estado de oxidação do manganês. Aqui, bem, vamos para outro manganês. Estado de oxidação do oxigênio é menos 2, com 2 átomos de oxigênio. Por isso que aparece menos 2 vezes 2. O estado de oxidação do manganês é X. A gente vai determinar vezes 1 porque só tem um átomo. E igual a zero porque a molécula é neutra. 2 negativo vezes 2 é menos 4. Passando por esse lado da equação vai ficar 4 positivo. Por isso que aparece 4 positivo. Aqui o brometo é um elemento iônico, unimolecular, monomolecular, Br-, ou seja, uma carga, menos 1. E aqui nós temos o bromo, que eu não sei qual que é o NOx dele, vezes 1 porque só tem um átomo dele, menos 2 porque o oxigênio tem um NOx de menos 2, vezes a quantidade 3 igual a menos 1, que é a carga. 2 vezes 3, aliás, menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6, passa por outro lado mais 6 menos 1 mais 5, e aí o bromo está com um NOx de mais 5. Perceba que o NOx sai de 7 para 4 e de menos 1 para 5. De 7 para 4, está havendo uma redução. Então, aqui, um momentinho. Daqui, nessa parte que está havendo uma redução. E desse outro lado, você está tendo um aumento. Aqui você está tendo uma oxidação. Se o permanganato está reduzindo, ele é considerado agente oxidante. Se o brometo está oxidando, ele é um agente redutor.
Bem, a espécie... Vamos começar então pela semi-reação de redução. Quem está reduzindo é o permanganato. Pego a semi-reação dele. Permanganato simplificada. Permanganato menos aqui, né? E o MnO2. Balancei todos os elementos químicos, menos o oxigênio e o hidrogênio. Aqui eu tenho um permanganato. Desculpe. Aqui eu tenho um manganês. Aqui eu tenho um manganês. Não preciso adicionar nenhum número, que já está balanceado. Vamos balancear agora. Vamos pegar então essa equação, né? E vamos balancear em termos de átomos de oxigênio. Para balancear a quantidade de átomos de oxigênio, eu preciso adicionar moléculas de água. Eu adiciono moléculas de água sempre do lado em que está precisando átomos de oxigênio. Então você veja, aqui eu tenho. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho 4 átomos de oxigênio, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Eu preciso adicionar moléculas de água desse lado, porque vai me contribuir para aumentar o número de átomos de oxigênio. Está aqui. Nós adicionamos o seguinte, 2 vezes H2O, porque o 2 ajuda a eu ter 2 átomos de oxigênio, que somados com esses 2 átomos de oxigênio vão ser 4, assim como tem 4 desse lado. Depois nós vamos balancear a quantidade de átomos de hidrogênio. Aqui nessa quantidade de átomos de hidrogênio, perceba o seguinte, ainda olhando aqui para a parte de cima, nós temos 4 átomos. Bem, primeiro, nós estamos fazendo agora então vamos balancear a quantidade de átomos de hidrogênio. Lembrando que aqui não é meio ácido, porque se fosse meio ácido, eu iria adicionar íons H+. Aqui é meio básico. O meio básico é o seguinte, eu preciso adicionar átomos de hidrogênio, beleza? Então, vou adicionar átomos de hidrogênio. O que nós vamos fazer? Perceba, eu tenho átomos de hidrogênio do lado dos produtos e não tenho do lado dos reagentes. Então, a primeira coisa, se eu tenho átomos de hidrogênio aqui, e aqui está faltando do outro lado, então aqui onde está faltando, eu vou adicionar, eu vou adicionar moléculas de água. Aí você vai falar, pô, mas já tem moléculas de água lá. Eu sei, mas nós vamos adicionar quantidade de moléculas de água. Qual que é essa quantidade que nós vamos adicionar? Você vai multiplicar o número que tiver aqui fora pelo número de átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Então você vai adicionar aqui 4. H2O. E ainda não terminou. E do outro lado você vai adicionar a mesma quantidade de íons OH-. Vamos verificar aqui, ó. Conta a quantidade de átomos de oxigênio. Pode conta de hidrogênio. 2 de oxigênio, mais 2 aqui, 4, mais 4, 8. 4 átomos de oxigênio, com mais 4, 8. Átomos de hidrogênio, 4, com mais 4, 8. 4 vezes 2, 8. Então está balanceado. Agora nós precisamos balancear, a semi-reação está aqui, né? Depois a gente precisa verificar a quantidade de cargas. Perceba que aqui eu tenho uma carga negativa, uma só negativa, enquanto que do outro lado aqui eu tenho 4 negativas. 4. Perceba que desse lado dos reagentes eu preciso colocar mais elétrons. Eu vou adicionar mais 3 elétrons aqui. Por que eu vou adicionar mais 3 elétrons? Para que eu possa ter do lado dos reagentes 4 cargas negativas. Então, mais 3 elétrons. Veja, é o que está aparecendo aqui. E agora você tem uma carga, o mais 3, 4.
E aqui 4 cargas, balanceado. Esta é a minha semi-reação de redução. Para fazer a semi-reação de oxidação, eu vou pegar as espécies que estão oxidando. As espécies que estão oxidando. No caso, brometo indo para bromato. Br-, BrO3-. Vão balancear todos os átomos, menos o átomo de oxigênio e hidrogênio. Não preciso adicionar porque o número é o mesmo. Segundo, vamos balancear a quantidade de átomos de oxigênio agora. Perceba o seguinte, para a gente balancear a quantidade de átomos de oxigênio que está aqui, eu tenho que verificar que eu tenho 3 átomos aqui e eu vou adicionar água. Água. E aí, como eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui, eu também tenho que ter 3 aqui. Por isso que eu vou colocar 3 aqui, ó. Porque 3 vezes 1, 3. Por isso que está aparecendo aqui, ó, esse 3. Depois eu vou balancear o átomo de hidrogênio. Veja, eu tenho já hidrogênio desse lado. São 3 vezes 2, 6. Então eu vou adicionar 6 moléculas de água desse lado. E... Opa. Um momentinho. Vou adicionar 6 átomos de H2O aqui. E vou adicionar 6 átomos, ou melhor, 6 íons OH- aqui. Foi o que apareceu aqui embaixo. Depois nós vamos balancear o número de cargas. Perceba que desse lado aqui eu tenho 7 cargas negativas. Ó. Uma carga, 6 vezes 1, 7. 7 mais... Desculpa. 6 vezes 1, 6. Com mais uma carga, 7 cargas negativas aqui. 7 cargas negativas. E aqui desse lado eu tenho uma carga negativa. Uma apenas. Ora, uma carga negativa. Para eu fazer ao lado dos reagentes ser igual aos produtos, se eu tenho 7 cargas negativas aqui, aqui eu vou ter que colocar mais 6 cargas. Mais 6 elétrons. Se eu adicionar mais 6 elétrons aqui, aí vai ficar igual, reagente e produtos. 6 elétrons. Por isso que aparece o 6 aqui. Ó. Aí eu vou juntar as duas semi-reações. Tá, aqui as semi-reações que a gente achou. Perceba que aqui eu tenho 3 elétrons e aqui eu tenho 6 elétrons. Não pode ficar assim. Se eu multiplicar por 2, vai ficar 6 elétrons, 6 elétrons. Eu corto aqui e eu corto aqui. E aí eu vou somar os reagentes e os produtos. E aí eu vou obter essa reação global, essa reação global balanceada. Tudo bem, gente? Entendido? Entendido, moçada? Beleza. Então, tá aqui, é o balanceamento. Ora, isso tá nos exercícios, precisa ser dito para vocês. Se o processo de balanceamento é para uma reação em meio básico ou em meio ácido. Não tem como não falar, vocês precisam saber isso, porque senão vocês não vão conseguir fazer. Beleza? Uma comparação, eu até fiz essa comparação antes, das reações redox com as reações ácido-base de Bronsted e Lowry. Nas reações de ácido de Bronsted e Lowry, nós temos o seguinte: nós temos um ácido que reagindo
com uma base. Opa. Deixa eu dar um exemplo, né? Peraí. Eu tenho um ácido, por exemplo, como o HCl, que ao reagir com uma outra substância, que vai atuar como uma base, vai acontecer do ácido transferir um próton para a base, que vai aceitar esse próton, gerando Cl- mais H3 mais oh, Jesus. H 3 mais. Veja, nessa reação química, você está vendo uma transferência de hidrogênio para a molécula de água. Então eu tenho uma espécie que perde próton, uma outra que ganha próton. Essa espécie HCl junto com o Cl- forma um par. Ácido base de Bronze-Lowry. Essa molécula que age como base também faz um par redox aqui. Ó. Aqui a água age como a base e essa espécie é um ácido. Base ácido de Bronze-Lowry. Então você tem par ácido-base. Isso aqui é um ácido, A aqui de ácido, aqui é uma base. Beleza? Aqui é um ácido, aqui, desculpe, é uma base e aqui é um ácido conjugado. Isso é para uma reação, é para um processo ácido-base, ácidos e base de Bronze e Lowry. Quando a gente está trabalhando com uma reação de transferência de elétrons, ou seja, numa reação eletroquímica, num processo redox, acontece a mesma formação de um par, que nós não chamamos de um par ácido-base, mas nós chamamos de um par redox. Veja, você tem aqui a espécie A, que vai sofrer, não, a espécie A, que ela é identificada, a espécie que vai ser o agente oxidante. Ela vai ser o agente oxidante. Ou ela é o agente redutor, na verdade. Né? Ela vai causar, ela vai. Deixa eu só ver se é isso para a gente não confundir a bola. Né? Que o BOX é a forma oxidada da espécie D. Beleza. Então aqui é a forma reduzida da espécie A e aqui o B é a forma oxidada do B. Então essa espécie aqui, a red, é a espécie reduzida. Quando ela reage com o B, a tendência é que o B arranque elétrons da espécie A. Então quando o B arranca elétrons da espécie A espécie A passa para essa outra espécie aqui, ó, que é a espécie oxidada. Isso aqui é um par ox-redox. Ox-red, né? É um par redox que a gente chama, né? Redução, uma espécie reduzida e espécie oxidada. O B, eu já disse, a tendência dele é roubar elétrons do A. Quando ele rouba a elétrons da espécie A, ele gera uma espécie
reduzida, que reduziu, que ganhou elétrons. Novamente é um par redox. Então, é muito semelhante. Aqui eu tenho um par ácido-base, um par base-ácido. Aqui eu tenho um par redox, né, o par do agente de uma espécie reduzida com a espécie oxidada. Aqui da espécie oxidada com a espécie reduzida. Tudo bem, gente? Aí? Tudo bem, gente? Compreenderam? Beleza. Caminhemos. Aqui é o exemplo, sem ser teórico, de uma reação de oxirredução. Essa espécie, que é um álcool, vai sofrer um processo de oxidação. Essa minha espécie, ela vai, é a espécie oxidada, essa aqui é a espécie reduzida. Essa espécie reduzida vai sofrer um processo de oxidação e vai ser transformada nessa. Então ela tem um par, a espécie reduzida com a espécie oxidada, e essa espécie que é oxidada é o que vai se transformar nessa espécie reduzida. É um par ox-red ou um par redox. Beleza? É o exemplo aqui, só para dar um exemplo concreto. E que tem muito a ver também com, ou seja, casa muito bem com a definição de Bronsted-Lowry, porque lá também existe transferência, mas lá de prótons, enquanto aqui eu tenho uma transferência de elétrons. Bem, depois disso, deixa eu trocar só aqui, gente, espera um minutinho, só um minutinho. One moment, please. Deixa eu trocar aqui. É o meu fone, tá? Só um minutinho. Aqui. Aí, veja, vamos voltar aqui. Eu vou. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Beleza. Aqui, o que é importante eu falar para vocês é porque nós vamos ver exemplo de células eletroquímicas. Primeiro, o que são células eletroquímicas, né? São dispositivos que permitem a movimentação de carga elétrica. São dispositivos em que você combina duas semi-reações, você tem uma semi-reação puxando para um lado, uma semi-reação puxando para o outro, aquela que tiver mais força de puxar elétrons vai ser a dominadora e vai impor o movimento de elétrons. Para que vocês entendam, uma célula eletroquímica seria a base conceitual da formação de uma pilha, ou seja, uma pilha seria formada por várias células eletroquímicas colocadas em série para gerar o papel que uma pilha faz, de provocar movimentação de elétrons. Existem dois tipos de células eletroquímicas. Existem células eletroquímicas que nós chamamos de galvânicas. Essas células eletroquímicas galvânicas significa que são células eletroquímicas cujas reações de oxidação e redução acontecem de maneira espontânea. E existem as células eletrolíticas. As células eletroquímicas definidas como eletrolíticas, que nós vamos ver mais para frente, elas são caracterizadas por reações que não são espontâneas. E nesse caso nós precisamos adicionar ou uma bateria, ou, enfim, eu tenho que aplicar uma energia para que a reação que não é espontânea possa acontecer. A célula eletroquímica
galvânica, ou seja, uma reação espontânea mais conhecida, mais falada, é chamada de pilha de Daniel ou pilha de Daniel. Ela, veja, aqui é um desenho em que você tem um eletrodo de zinco sólido mergulhado numa solução de sulfato de zinco. Eu já vou falar todos esses movimentos. E preste atenção porque na prova tenho certeza que eu vou pedir um exemplo. Ou desse ou os da frente, que estão, né, nós vamos falar. E aqui eu tenho uma placa de cobre e aqui numa solução da placa de cobre mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Aqui eu tenho uma ponte, ela é constituída por um gel. Nesse gel existem espécies eletrolíticas, ou seja, íons. Ela serve para que você feche o circuito eletrônico. Depois você tem um fio aqui, geralmente é um fio condutor, de preferência de baixa resistência. Preste bastante atenção no seguinte, perceba que eu tenho uma semi-reação desse lado, uma semi-reação desse lado. A questão é o seguinte, tanto uma semi-reação contra a outra semi-reação vai tender a puxar elétrons para si. Essa reação vai tentar puxar elétrons para esse lado, essa aqui vai tentar puxar os elétrons para esse lado. Como eu sei ou como eu posso definir o que vai acontecer com esta reação química? Simples. Eu preciso guardar essa equação. Ela me ajuda a definir o que vai acontecer. Essa equação ela é definida pela espontaneidade de um processo, de uma reação eletroquímica. Ela é definida pelo número de elétrons, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, mas ela é definida em função do número de elétrons envolvidos na reação química. Mas que elétrons são esses? Que número é esses? Seria esses elétrons ou esses elétrons que já estão balanceados? Guardem bem, não são esses elétrons, mas os de baixo, são esse total aqui, ó, quantidades iguais dos elétrons envolvidos. 6 elétrons se fosse para essa reação química aqui de baixo. Então depende do número de elétrons envolvidos na reação. A constante de Faraday é uma constante e E, que é o potencial eletroquímico da reação, dessa mistura. Perceba o seguinte, tem um sinal negativo aqui. Perceba que quando esse potencial for positivo, o resultado vai ser negativo e ΔG é negativo. Quando ΔG é negativo, significa que a reação química ela é espontânea. Quando o potencial for negativo com este outro negativo, vai resultar num resultado positivo. ΔG positivo indica uma reação que não é espontânea. Pois bem, olha aqui, eu tenho duas semi-reações aqui. Ó. Esta, que é uma semi-reação de oxidação, eu sei que é de oxidação porque o elétron está do lado dos produtos, com um potencial de 0,76 volts, e aqui de cobre, 0,34 volts. Ambas são positivas. Por serem positivas, se você multiplicar aqui, né, vai ser o resultado final negativo, então ambas são espontâneas. Só que, veja, preste bastante atenção, qual das duas é mais espontânea? O zinco. O zinco. E, em geral, nós fazemos esta comparação não olhando para semi-reações de cunho diferente. Quando eu falo de cunho diferente, é porque aqui nessa semi-reação eu tenho uma semi-reação de oxidação e aqui de redução. Então, em geral, as comparações que nós fazemos é aqui. Deixa eu só desenhar aqui. Eu estaria comparando aqui, olha, cobre sólido gerando cobre 2+,
cobre 2+, mais 2 elétrons. Perceba o seguinte, o potencial para essa reação é menos 0,34 volts. A comparação ela sempre é feita para semi-reações ou com semi-reações na mesma situação, ou oxidação ou redução. Então eu estou comparando essas aqui. Momento. Eu estou comparando essas duas. E deixa eu só melhorar aqui essa seta aqui. Então veja. Professor, mas porque eu não estou entendendo porque ficou negativo. Porque nós invertemos aqui quem estava no produto, ficou do lado do reagente, quem estava do lado do reagente ficou do produto, aí eu mudo o sinal, tá aqui, menos 0,34. Se você comparar essas duas agora, você vai ver quem são mais espontâneos. O zinco perder elétrons ou o cobre perder elétrons. O zinco que é positivo, quando a gente olha para a equação, vai me gerar um ΔG negativo. Então, a reação aqui de cima é uma reação espontânea. Essa aqui é uma reação espontânea. Espontânea. O de baixo é um valor negativo. Se for negativo, negativo com negativo é positivo. E ΔG, toda vez que ΔG for maior do que zero, esse processo ele não é espontâneo. Não é espontâneo. Se ele não é espontâneo, não é espontâneo. Se ele não é espontâneo, ele não vai acontecer. Então, por isso que o zinco tem maior tendência a perder elétrons, ele vai perder elétrons e não o cobre. E essa semi-reação, ela é não espontânea para esse sentido, mas ela é espontânea para o sentido inverso. Porque quando eu mudo o sentido, o cobre metálico passa a ser produto e não reagente, aí e o cobre 2+, mais 2 elétrons passa a ser reagente e não produto, eu começo a ter um potencial positivo. E aí o cobre 2+, passa a sofrer redução e o processo ser espontâneo. Professor, e isso tem a ver o quê? Veja que essa semi-reação, então, ela não acontece. Acontece o seguinte, se o zinco tem tendência a perder elétrons, ele perde elétrons, libera esses elétrons. Olha só, o zinco perde elétrons, esses elétrons são perdidos por meio do fio condutor. E à medida em que o zinco perde elétrons, ele libera na solução zinco 2+. Essa solução já tem zinco 2+, assim como tem sulfato. Só que as quantidades iniciais estão em equilíbrio, beleza? Então ele libera esses 2 elétrons, os 2 elétrons vêm para cá, chega no cobre. Percebam, essa placa vai ficando carregada positivamente porque está saindo elétrons. E ela vai se desfazendo porque vai liberando o zinco 2+. O elétron vem em direção ao cobre, a placa metade do cobre. Essa placa fica carregada negativamente. Os íons cobre 2+, que estão próximos à placa tendem a absorver elétron. Geram cobre sólido que se depositam na placa. Perceba que quando o cobre 2+ se deposita na placa, a solução aqui de cobre, ou a solução de sulfato de cobre, começa a ficar deficiente em cobre 2+, enquanto a solução de sulfato de zinco começa a ficar rica em zinco 2+. Por isso que é o papel importante da ponte salina. Se nós não tivéssemos a ponte salina, o que acontece? A reação vai se processando. Agora, um minutinho, deixa eu só mostrar aqui.
A reação vai se processando, vai se processando, vai se processando. Veja, essa questão da reação ficar se processando, vai chegar uma hora em que esta placa metálica vai estar tão... Essa placa metálica chega os elétrons, vai liberando, ela vai, na verdade, absorvendo esse cobre 2+ de uma forma que ele vai reduzir, vai ficar na forma metálica. Essa solução vai ficar o quê? Cada vez mais rica em sulfato, carga negativa. Enquanto essa solução vai ficar cada vez mais rica em carga positiva. Se eu não tenho a ponte salina, vai chegar uma hora que essa solução está tão rica em carga positiva que vai ser difícil o elétron sair. Assim como essa solução vai ficar tão rica em sulfato que vai ser difícil dos elétrons chegar. Imagina a carga negativa chegando num ambiente rico em cargas negativas. Ou um elétron sair de um ambiente altamente rico em cargas positivas. Fica difícil. Conclusão, a reação para. Ela vai começar a atingir o seu equilíbrio. Quando eu coloco a ponte salina, o que acontece? Eu disse para vocês que essa solução começa a ficar rica, essa é a solução, começa a ficar rica em sulfato. Mas a ponte salina tem cargas positivas, então os excessos de sulfato começam a se dirigir em direção à ponte salina, de encontro às cargas positivas. Enquanto o excesso de cargas positivas aqui desse lado vão em direção à ponte salina, em direção às cargas negativas. Olha que interessante o movimento das cargas negativas, porque são elas que vão definir a corrente elétrica. Carga negativa sai do zinco, vem para cá. Carga negativa vem para cá na forma de sulfato. Cargas negativas continuam aqui o movimento, porque o sulfato vem nessa direção e encontra ao zinco. E elétrons continuam saindo do zinco. Percebe que fecha um circuito? Fecha um circuito. Se eu não tiver a ponte salina, o circuito não se fecha. É definido todo eletrodo que perde elétrons como sendo ânodo ou anodo. Ânodo ou anodo é todo e qualquer eletrodo que perde elétrons. E, por sinal, ele recebe a carga negativa, isso considerando reações espontâneas. E vai para o cátodo ou cátodo, é o eletrodo que recebe os elétrons. E é dado como sinal positivo. Veja, o elétron sai do potencial negativo e vai para o positivo. Por fim, veja que o movimento do elétron, esse movimento espontâneo, ele é um movimento espontâneo quando a corrente elétrica tem um sentido contrário. Por que eu estou chamando a atenção no sentido contrário à corrente elétrica? Porque os físicos definiram a corrente elétrica, o movimento da corrente elétrica, em função das cargas positivas e não negativas. Por isso que e os químicos olham o movimento dos elétrons. Então, é importante fazer essa diferenciação. Não é que estão errados, é uma maneira diferente de ver as coisas. Então, os elétrons estão saindo do lado direito e indo para o lado esquerdo, só que a corrente ela tem um sentido contrário ao movimento dos elétrons. Compreenderam aí? Compreenderam? Eu vou fazer um intervalo agora. Depois a gente vai ver outras formas de movimentação de elétrons, beleza? Nós vamos ver outras células. Vou dar um intervalinho agora. Daqui a pouco a gente volta. Estamos encerrando aqui, moçada. Na primeira parte.